No cenário em constante expansão da exploração científica, há descobertas que se destacam como verdadeiramente surpreendentes. Desde desvendar os mistérios dos manuscritos do Mar Morto até descobrir civilizações antigas enterradas sob camadas de terra, junte-se a nós em uma jornada épica pelos territórios inexplorados da descoberta científica, onde as descobertas mais impressionantes estão redefinindo os limites do conhecimento humano. E, em uma reviravolta impressionante, uma tumba muito escondida foi desenterrada, contendo os segredos de uma rainha lendária. Que mistérios surpreendentes aguardam para serem desvendados? Gruta das Conchas de Margate. Em 1835, em meio aos Campos Verdes de Kent, Reino Unido, um trabalhador, enquanto realizava seu trabalho rotineiro, atingiu a terra com sua pá. Quando o metal penetrou no solo, pareceu desaparecer, revelando uma visão inesperada. Uma porta oculta que levava a uma intrincada rede de cavernas subterrâneas. Esta descoberta casual, invisível da superfície, rapidamente se espalhou pela comunidade local como um incêndio, capturando imaginações e despertando curiosidade. A notícia atraiu a atenção de longe, levando um professor local a voluntariar seu filho Joshua para uma ousada exploração nas profundezas abaixo. O relato de primeira mão de Joshua retratou vividamente uma cena hipnotizante. Runas antigas delicadamente esculpidas nas paredes de pedra, complementadas por milhões de conchas do mar meticulosamente arranjadas que formavam um mosaico impressionante. Embora inicialmente recebidas com ceticismo, as descrições de Joshua ganharam credibilidade à medida que a entrada foi ampliada, permitindo que espectadores maravilhados testemunhassem a deslumbrante câmara por si mesmos. Hoje, essa maravilha é conhecida como a Gruta das Conchas de Margate. Apesar de sua fama, o enigma em torno de sua criação e propósito permanece amplamente não resolvido. O mosaico cobre quase todas as superfícies, estendendo-se por aproximadamente 190 metros e ostentando cerca de 4,6 milhões de conchas, cada uma escolhida por sua cor e forma para realçar a atmosfera de outro mundo da gruta. Estudiosos e historiadores propuseram várias teorias para desvendar o mistério. Alguns especulam que seria uma criação fantasiosa de um patrono rico durante os séculos XVIII ou XIX, enquanto outros consideram a possibilidade de suas origens remontarem à pré-história, sugerindo que pode ter servido como um calendário antigo ou tido significância para sociedades secretas como os Cavaleiros Templários. Aumentando o mistério está a ausência de datação científica, deixando a idade e o propósito da gruta envoltos em incerteza. Essa falta de evidência definitiva apenas aprofunda seu fascínio, convidando a mais especulações e maravilhas. Ao examinar de perto, o mosaico revela uma variedade intrincada de tipos de conchas, predominantemente apresentando conchas locais como mexilhões, berbigões, lapas, vieiras e ostras. O fundo do mosaico é preenchido com a rara concha de caramujo plano, incomum nos habitats locais. A presença dos caramujos planos sugere sua possível origem nas costas a oeste de Southampton, transportados por correntes oceânicas. Apesar de sua beleza impressionante e significância histórica, a Gruta das Conchas de Margate permanece relativamente obscura na consciência pública. A descoberta de uma câmara subterrânea. Em 1995, uma descoberta revolucionária se desenrolou sob as areias de Gizeh, liderada por Kent Weekes e sua equipe. Sua escavação desenterrou câmaras subterrâneas, lançando uma nova luz sobre este antigo local. Certos pesquisadores não convencionais sugeriram que a história do Egito pode desviar-se da narrativa oficial. Eles propuseram que as famosas pirâmides, muitas vezes atribuídas aos egípcios, poderiam ser réplicas de grandes estruturas de uma civilização anterior e misteriosa. Apoiadores dessa teoria apontaram para padrões significativos de erosão nas pirâmides, e especialmente na Esfinge. Esses sinais de intemperismo, argumentaram, sugeriam uma idade muito mais antiga do que se acreditava tradicionalmente. Estudos detalhados dos padrões de precipitação do passado pareciam apoiar isso, sugerindo uma idade potencial para essas estruturas que remontaria a centenas de milhares de anos. Tais afirmações desafiam a história humana estabelecida, que sugere que o Homo sapiens surgiu muito mais tarde. A possibilidade de uma sociedade avançada que precede a história humana conhecida é ao mesmo tempo empolgante e perplexa, levando a uma reavaliação das origens de alguns dos monumentos mais icônicos do mundo. Em meio à intriga, muitos mistérios persistem. Por exemplo, apesar dos extensos escritos do Antigo Egito, há uma ausência conspícua de registros detalhando a construção das pirâmides e da Esfinge, alimentando a curiosidade e a especulação. Além de Gizeh, outro local de profunda significância é Kulab,
distinguido por suas maciças paredes antigas que cercam a entrada no topo de uma colina naturalmente formada. Este local desafia as suposições acadêmicas estabelecidas, abrigando camadas de história prontas para serem exploradas. À medida que os pesquisadores se aprofundavam, descobriram um planalto meticulosamente construído, intencionalmente moldado pelas mãos humanas. Essa revelação quebrou crenças anteriores, revelando o design sofisticado das entradas estrategicamente elaboradas para deter invasores. Dentro deste complexo, uma rede de cavernas desce 800 metros subterrâneos, levando a uma câmara funerária oculta. Aqui, em meio a tesouros notavelmente preservados contra os estragos do tempo, jazem múmias como nunca antes vistas. Essas múmias, com seus detalhes faciais minuciosos e vestimentas preservadas, sugerem uma cultura de habilidades e crenças avançadas, desafiando as teorias existentes e prometendo desvendar um dos maiores mistérios da arqueologia. Apesar dos amplos saques de tumbas antigas ao longo dos séculos, essa câmara funerária permaneceu oculta e intocada até sua recente descoberta, potencialmente reescrevendo os livros de história. Planície das Jarras, escondida no coração do Laos, um país sem litoral no sudeste da Ásia, está um mistério arqueológico que tem cativado a humanidade. Localizado no extremo norte da Cordilheira Anamita, a principal cadeia montanhosa da Indochina, este local tem intrigado os pesquisadores desde que a estudiosa francesa Madeleine Colany I vinculou as jarras às práticas funerárias em 1930. Ao longo dos anos, escavações lideradas por arqueólogos lausianos e japoneses descobriram restos humanos, objetos funerários e cerâmicas ao redor das jarras, confirmando seu uso já entre 1240 e 660 a.C. As jarras, com alturas entre 1 a 3 metros e esculpidas em rocha, são predominantemente cilíndricas com uma base mais larga que o topo. A maioria é simples, embora uma jarra se destaque com um baixo relevo que retrata uma figura humana, frequentemente referida como o Homem-Sapo. A maioria das jarras na Planície das Jarras apresenta bordas, sugerindo que foram originalmente projetadas para ter tampas, embora poucas tampas de pedra tenham sido descobertas. Isso implica que a maioria das tampas provavelmente era feita de materiais perecíveis. Tampas de pedra adornadas com esculturas de animais fornecem exceções a essa regra, retratando criaturas como macacos, tigres e sapos em baixos relevos intricados. Além disso, discos de pedra foram desenterrados no local, distintos das tampas, com pelo menos um lado plano. Esses discos serviam como marcadores de túmulos, posicionados no chão para cobrir ou delinear sepulturas. Embora menos comuns do que as próprias jarras, esses marcadores são frequentemente encontrados próximos a elas. As jarras estão agrupadas nas colinas e cristas inferiores ao redor do planalto central e vales, com pedreiras próximas indicando sua origem provável. As jarras foram esculpidas a partir de 5 tipos de rocha, sendo o arenito o material mais proeminente. Embora se acredite que os artesãos antigos usavam cinzéis de ferro para moldar as jarras, a prova definitiva é escassa. A variação nas formas das jarras em diferentes regiões pode ser atribuída ao tipo específico de rocha usada e às técnicas empregadas para manipulá-la, sugerindo uma abordagem sofisticada ao artesanato influenciada pelos recursos locais e expertise. Entre as descobertas de Madeleine Colany dentro das jarras estavam contas de vidro coloridas, dentes carbonizados e fragmentos de ossos, às vezes pertencentes a múltiplos indivíduos. Ao redor das jarras de pedra, sua equipe descobriu ossos humanos, fragmentos de cerâmica, artefatos de ferro e bronze, contas de vidro e pedra, pesos de cerâmica e traços de carvão. Os ossos e dentes dentro das jarras indicavam sinais de cremação, contrastando com os ossos de sepulturas secundárias não queimadas encontrados ao redor dos locais das jarras. Nenhuma outra exploração arqueológica ocorreu até novembro de 1994, quando o professor Aijita da Universidade de Kagoshima e o arqueólogo lausiano Tongsa Sayavankandi começaram a pesquisar e mapear o local. As descobertas de Sayavankandi sugeriram que as sepulturas próximas eram contemporâneas às jarras, pois foram esculpidas na mesma superfície onde as jarras estavam. Ele especulou que essas jarras serviam como monumentos simbólicos marcando as sepulturas ao redor, datando-as do final do segundo ou início do primeiro milênio antes de Cristo, com base nos anos das sepulturas e nos bens funerários associados. As variadas práticas de cremação dentro das jarras e sepulturas secundárias fora delas, como observado por Colany, permanecem desafiadoras de explicar. Os restos cremados, frequentemente pertencentes a adolescentes, foram encontrados dentro das jarras, enquanto os esforços de desminagem não envolveram esvaziar as jarras para obter mais evidências.
Um cientista propôs que as jarras de pedra poderiam ter inicialmente servido para destilar os falecidos, com os restos cremados dentro representando a fase mais recente de uso. A ideia de que essas jarras serviram como vasos de destilação alinha-se com práticas mortuárias reais tradicionais no sudeste da Ásia, conforme proposto por Ingeliart e Rogers em 2001. Nessas práticas, o falecido é colocado em um jarro durante os ritos funerários iniciais, acreditando-se que facilitem a transição da alma do reino terrestre para o espiritual através da decomposição gradual, seguida pela cremação e sepultamento secundário. Esses antigos rituais e a enigmática planície das jarras continuam a intrigar e a mistificar os pesquisadores, oferecendo um vislumbre dos costumes e crenças antigas que moldaram a paisagem cultural da região. A localização dos sítios das jarras tem sido vinculada a antigas rotas comerciais, particularmente aquelas associadas ao comércio de sal. Especula-se que o povo da planície das jarras valorizava o sal como uma mercadoria, atraindo comerciantes para o planalto Xiangkouan. Esses sítios das jarras exibem variações sutis na forma, material e quantidade por local na região, mas compartilham características comuns, como posições elevadas com vistas amplas e aderência a práticas funerárias distintas. Essa complexa teia de conexões históricas e culturais continua a cativar os pesquisadores, oferecendo insights sobre antigos rituais comerciais e a interconexão de civilizações através do sudeste da Ásia. O sítio das jarras mais extensivamente estudado e frequentado fica próximo a Fonsava. 7 sítios de jarras foram meticulosamente limpos de bombas não detonadas e agora são acessíveis aos visitantes. Lendas locais tecem contos de gigantes que uma vez governaram esta terra, liderados pelo rei Kuncheon, que supostamente criou as jarras para fabricar e armazenar grandes quantidades de álcool em celebração às batalhas vitoriosas. Outra lenda sugere que as jarras foram moldadas a partir de materiais naturais como argila, areia, açúcar e produtos animais, levando alguns a acreditar que a caverna servia como um forno para queimar esses vasos, em vez de serem esculpidos em pedra. Durante a Guerra Secreta, de maio de 1964 ao verão de 1969, a planície das jarras sofreu bombardeios pesados pela Força Aérea dos Estados Unidos, visando as forças comunistas norte-vietnamitas e Pathelao. Este ataque incluiu 262 milhões de bombas cluster antipessoal, com alarmantes 80 milhões não detonando e representando uma grave ameaça à população local. A presença pervasiva de bombas não detonadas, particularmente munições cluster, restringe severamente o movimento pela área. Evidências dos bombardeios permanecem visíveis na forma de jarras danificadas ou deslocadas e crateras de bombas. Os visitantes só podem explorar com segurança os caminhos designados que foram meticulosamente limpos e marcados. O Grupo Consultivo de Minas, apoiado por financiamento do governo da Nova Zelândia, conduziu operações de desminagem minuciosas nos 3 principais sítios de julho de 2004 a julho de 2005. Em 2007, expandiram esses esforços para incluir a limpeza em mais 4 sítios de jarras, aumentando a segurança para os visitantes que acessam esses locais. Em 6 de julho de 2019, a planície das jarras foi reconhecida e inscrita como Patrimônio Mundial da Unesco, marcando sua importância global como um tesouro cultural e arqueológico único. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Nas crônicas do Antigo Egito, cientistas encontram uma rainha de 800 mil anos no Egito, e não é o que você pensa. A rainha chamada Basti era celebrada como uma respeitada sacerdotisa que ostentava o estimado título de cantora. Ela provinha de uma linhagem distinta, sendo filha de Naut, o estimado sumo sacerdote de Amon durante a influente 22ª dinastia, que se estendeu aproximadamente de 945 a 712 a.C. Basti encontrou seu repouso eterno em uma tumba situada nos recintos sagrados do Vale dos Reis. A inscrição encontrada no caixão de Basti oferece vislumbres profundos sobre sua herança familiar e conexões estimadas. Seu pai, Nakhmut, ocupava o prestigiado papel de abridor das portas do céu em Karnak, um templo central do Antigo Egito renomado por sua importância religiosa e cerimonial. Sua posição destacava sua influência nas práticas espirituais e cerimoniais daquela era. Uma notável estela de madeira descoberta ao lado de seus restos mortais retrata Basti em um ato profundo de adoração diante de uma figura divina que mescla atributos do deus Sol e de Osíris, emblemática das crenças religiosas profundas e práticas de seu tempo. Essa representação não apenas ilustra sua devoção, mas também oferece um vislumbre da cosmologia intricada que moldou a espiritualidade do Antigo Egito. Em 2012, arqueólogos revelaram essa tumba ao mundo,
mostrando sua história fascinante como um local de sepultamento reutilizado, originalmente destinado a uma mulher de uma dinastia anterior cuja identidade permanece envolta em mistério. Liderados por Suzanne Bickel, da Universidade de Basileia, na Suíça, uma equipe de arqueólogos estava à beira de uma descoberta extraordinária. Nas profundezas desses terrenos sagrados, onde faraós e nobres foram sepultados por séculos, eles se depararam com algo surpreendente. A princípio, pensando que era o topo de um poço abandonado, os arqueólogos logo discerniram que era a entrada para uma tumba anteriormente desconhecida. Esta descoberta foi revolucionária. O Vale dos Reis não via uma descoberta tão significativa há décadas. Antes que a exploração pudesse começar, a equipe meticulosamente aderiu às rigorosas regulamentações arqueológicas do Egito. Eles protegeram o local com uma porta de ferro trancada, notificaram as autoridades egípcias e solicitaram as permissões necessárias. Um ano depois, armada com permissões e antecipação, Bickel retornou com uma equipe robusta de especialistas e trabalhadores locais. Com precisão cuidadosa, eles desvendaram os segredos da tumba, espiando através de pequenos buracos para fotografar as câmaras antigas abaixo. O que capturaram foi um caixão negro empoeirado, feito de madeira simples e adornado com símbolos vibrantes amarelos, que permaneceu intocado por milênios. Entre o conteúdo da tumba estavam fragmentos de cerâmica, restos de seda do Nilo e peças de gesso, materiais comumente usados nas práticas funerárias do Antigo Egito. Esses artefatos, combinados com evidências de datação próximas, sugeriam que a tumba datava de mais de 3.000 anos, do período do Novo Reino do Egito. As inscrições indicavam que pertencia a Baster, provavelmente uma figura de alto escalão associada ao Templo de Amon durante uma era culturalmente rica da história egípcia. A descoberta do caixão de Baster gerou um debate considerável entre os egiptólogos. Ao contrário dos elaborados sarcófagos de ouro e incrustados de joias de faraós conhecidos, como Tutancâmon, o enterro de Baster sugere um papel social diferente ou potencialmente uma era anterior. Que insights você acha que a descoberta da tumba de Baster pode oferecer sobre as práticas funerárias e a estrutura social do Antigo Egito? Deixe seus pensamentos e interpretações nos comentários abaixo. A mais antiga pulseira na Sibéria, arqueólogos desenterraram uma pulseira datada de uma época atribuída aos denisovanos, uma espécie humana primitiva reconhecida pela ciência moderna. Esta descoberta, confirmada por cientistas, tem 40.000 anos e é a peça de joalheria mais antiga já descoberta. A pulseira foi encontrada na caverna Denisova, localizada na região de Altai, na Sibéria, em 2008. Análises detalhadas por especialistas russos validaram sua idade e autenticidade. Curiosamente, a pulseira é feita de clorita, uma pedra que não é nativa das redondezas da caverna, sugerindo que os denisovanos ou viajaram grandes distâncias ou se envolveram em comércio para obter tais materiais. A habilidade artesanal da pulseira é surpreendente, apresentando um orifício meticulosamente perfurado com ferramentas avançadas, indicando um nível de sofisticação tecnológica anteriormente subestimado na cultura denisovana. Como mencionado, os cientistas determinaram que essa joia elaborada foi provavelmente criada pelos denisovanos, uma espécie humana antiga que já não existe. Esta descoberta desafia as noções anteriores sobre suas capacidades e sugere que possuíam habilidades avançadas em fabricação de joias e tecnologia. A superfície polida e a precisão do orifício perfurado implicam um nível de artesanato anteriormente desconhecido pela ciência moderna. A caverna Denisova também produziu outros artefatos, incluindo ossos e dentes bem preservados que forneceram evidências cruciais de DNA. Essas evidências ajudaram os cientistas a entender melhor os denisovanos e sua relação com os humanos modernos e os neandertais. A descoberta dessa antiga pulseira, com seu artesanato avançado, levanta questões sobre as habilidades humanas pré-históricas e sugere um mundo antigo complexo e interconectado. O exame contínuo da pulseira continua a revelar revelações intrigantes, despertando interesse e debate dentro da comunidade acadêmica. A fabricação meticulosa do orifício perfurado desafia suposições e aponta para as habilidades sofisticadas dos antigos artesãos, promovendo mais exploração e especulação sobre o enigmático mundo dos denisovanos. Uma cidade maia perdida há muito tempo. O arqueólogo Ivan Sprite dedicou quase 3 décadas à descoberta de cidades perdidas escondidas nas profundezas da península de Yucatán, no México. Sua mais recente descoberta se tornou uma sensação global. Descrito como um verdadeiro Indiana Jones, Ivan enfrentou as selvas do Yucatán, lutando contra cobras, insetos e jaguares em busca de antigas cidades maias engolidas por séculos de crescimento da selva. Em 2013,
Ele e sua equipe desenterraram Shaktun, uma vasta cidade do século VIII. Em 2014, eles fizeram outra descoberta significativa com Lagunita e Tongshen, onde encontraram templos em pirâmides e estelas intrincadamente esculpidas que estavam intocadas por mais de 1000 anos. Mas a revelação mais recente de Ivan capturou a imaginação do mundo. Em um canto remoto da zona de conservação ecológica de Balamu, sua equipe descobriu Okontun, uma cidade maia abandonada adornada com estruturas em forma de pirâmide com mais de 15 metros de altura. Nomeada por suas colunas cilíndricas distintivas, Okontun data de 600 a 800 d.C., oferecendo insights sobre a civilização maia em seu auge. Ivan refletiu sobre a importância de Okontun, afirmando à imprensa que representava o mistério final dentro das terras baixas centrais dos maias. Ele observou que a cidade cobria milhares de quilômetros quadrados sem nenhum sítio conhecido antes de sua descoberta. Os maias, amplamente considerados como uma das civilizações mais avançadas das Américas, dominaram a América Central de 200 a 900 d.C., conhecidos por seus impressionantes templos em pirâmides e mais de 40 grandes cidades como Tikal, Uaxactun e Copan. Eles também eram astrônomos, matemáticos e escritores prolíficos. Eles registravam meticulosamente eventos celestiais, como eclipses e solstícios, alinhando as estruturas de suas cidades de acordo. Seus feitos pioneiros incluíam a invenção do zero um milênio antes dos europeus e um calendário no primeiro século a.C. mais preciso do que o calendário juliano, usado por séculos em todo o mundo. Eles desenvolveram um sistema de escrita já em 300 d.C. e produziram milhares de códices. São creditados com a invenção do chocolate, o primeiro jogo de bola do mundo e a borracha. Ivan observou que sempre houve uma fascinação pelos maias. Ele destacou que muitas de suas impressionantes cidades estavam escondidas em florestas densas, levantando um mistério duradouro sobre como uma civilização tão avançada poderia prosperar em um ambiente tropical. Apesar de um século de estudo acadêmico, uma questão central persiste: o que causou o declínio de suas magníficas cidades? Por volta dos séculos 8 e 9, os maias abandonaram abruptamente seus centros urbanos, que eram maravilhas da engenharia e ciência mesoamericana. Acadêmicos como Ivan debatem se a guerra, secas prolongadas, esgotamento do solo, mudanças climáticas ou uma mistura de fatores desencadearam esse colapso. Por volta de 1000 d.C., quase todos os assentamentos na península de Yucatán Central e Sul, incluindo Okontun, estavam desertos. Pergaminhos do Mar Morto foram descobertos em uma série de 12 cavernas perto do Mar Morto, inicialmente ao redor do sítio conhecido como Enfesca, situado na Cisjordânia, sob controle jordaniano na época. As descobertas ocorreram entre 1946 e 1956, primeiro por pastores beduínos e depois por arqueólogos. Esta prática de armazenar manuscritos sagrados desgastados em vasos de cerâmica enterrados em cavernas ecoa a antiga tradição judaica de Genizá. A importância dos pergaminhos do Mar Morto não pode ser subestimada. Eles incluem as cópias mais antigas de textos bíblicos, lançando uma nova luz sobre o judaísmo e o cristianismo antigo de sua época. Preservados no Santuário do Livro, no Museu de Israel, em Jerusalém, esses artefatos são um testemunho do rico patrimônio cultural do povo judeu. A jornada dos pergaminhos da obscuridade ao reconhecimento acadêmico não foi sem controvérsias. Disputas sobre sua propriedade envolvem considerações históricas, legais e humanitárias entre Israel, Jordânia e a Autoridade Palestina. Esses pergaminhos, em sua maioria descobertos após a anexação da Cisjordânia pela Jordânia e mais tarde adquiridos por Israel após a Guerra Árabe-Israelense de 1967, são vistos por muitos como parte integrante da história e do patrimônio judaico. Embora a maioria dos pergaminhos esteja fragmentada e danificada pelo tempo e pelos elementos, alguns sobreviveram intactos. Esses achados raros fornecem vislumbres da vida, do pensamento e das práticas religiosas judaicas antigas. Inicialmente associados aos essênios, uma antiga seita judaica, interpretações recentes geraram debates sobre suas origens e autores, sugerindo ligações com os sacerdotes de Jerusalém ou outros grupos judaicos desconhecidos. A maioria dos manuscritos descobertos no deserto da Judéia está escrita em hebraico, juntamente com alguns em aramaico e um punhado em grego. Achados adicionais dessa região, como textos em latim de Masada e em árabe de Quran, expandiram a diversidade linguística da coleção. Sítios associados no deserto da Judéia renderam manuscritos datados desde o século 8 a.C. até o século 11 d.C. Moedas de bronze encontradas nesses sítios, datando do tempo de João Hircano do Reino Asmoneu até o período da Primeira Guerra Judaico-Romana,
fornecem evidências adicionais que apoiam a datação dos pergaminhos. Essa aliança é confirmada tanto pela análise paleográfica quanto pelos métodos de datação por radiocarbono. A descoberta inicial ocorreu quando o pastor beduíno Muhammad ed-Dib, junto com seu primo Jun a-Muhammad e Khalil Musa, tropeçou em 7 pergaminhos guardados em jarros dentro de uma caverna perto do que hoje é Qura. John Trevor reconstituiu a sequência de eventos por meio de entrevistas com os beduínos. O primo de ed-Dib descobriu as cavernas, mas foi ed-Dib quem entrou inadvertidamente no que agora é chamado de Caverna 1. Lá dentro, ele encontrou vários pergaminhos, entre eles o pergaminho de Isaías, o comentário de Abacuque e a regra da comunidade. Esses pergaminhos foram levados de volta ao acampamento e mostrados à sua família, sendo mantidos pendurados em um poste de tenda enquanto ponderavam sobre o que fazer. Eventualmente, após uma tentativa mal-sucedida de vendê-los localmente, os pergaminhos foram confiados a Khalil Iskander Shahin, conhecido como Kando, um sapateiro e negociante de antiguidades em meio período, marcando o início de sua jornada para o reconhecimento acadêmico. Em 1947, JN examinou os 7 pergaminhos originais. Ele comparou a escrita deles com a do papiro de Nesh, o manuscrito bíblico mais antigo conhecido na época, e identificou semelhanças entre eles. Em novembro de 1951, Roland DeVoe e sua equipe começaram a escavar Qura. Em fevereiro de 1952, descobertas beduínas levaram à identificação de 30 fragmentos no que se tornou conhecido como Caverna 2. Esta caverna rendeu eventualmente 300 fragmentos de 33 manuscritos, incluindo partes de Jubileus e a Sabedoria de Sirach, em hebraico. No mês seguinte, em 14 de março de 1952, a equipe das Escolas Americanas de Pesquisa Oriental encontrou uma terceira caverna contendo fragmentos de Jubileus e o pergaminho de cobre. De setembro a dezembro de 1952, eles descobriram fragmentos e pergaminhos nas cavernas 4, 5 e 6. À medida que os pergaminhos ganhavam reconhecimento por seu valor histórico, arqueólogos intensificaram suas buscas na área mais ampla de Qura, que se estende por mais de 1 quilômetro de comprimento. Entre 1953 e 1956, DeVoe liderou 4 expedições que desenterraram pergaminhos e artefatos. A descoberta da Caverna 11, em 1956, revelou os fragmentos finais perto de Qura. As cavernas 4 a 10 estão agrupadas a cerca de 150 metros de Khirbe Qura, enquanto as cavernas 1, 2, 3 e 11 estão a cerca de 1 quilômetro ao norte, com a caverna 3 sendo a mais distante. Em fevereiro de 2017, arqueólogos da Universidade Hebraica anunciaram a descoberta de uma nova Caverna 12, onde encontraram um pergaminho em branco e evidências sugerindo que a caverna havia sido saqueada na década de 1950. Em março de 2021, arqueólogos israelenses revelaram dezenas de fragmentos contendo textos bíblicos em grego dos livros de Zacarias e Naum. Esses fragmentos foram escondidos em uma caverna durante a revolta de Bar Coquebas, por volta de 132 a 136 d.C. Além disso, artefatos antigos, como uma cesta tecida de junco de 10.500 anos encontrada nas cavernas de Murabaete e os restos de uma criança envolta em tecido, datados de cerca de 6.000 anos, foram descobertos. Moedas da época da revolta de Bar Coquebas também foram encontradas. No mesmo ano, autoridades israelenses descobriram mais pergaminhos em uma caverna diferente perto do Mar Morto, conhecida como a Caverna do Horror. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.